Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e você sabe que o único princípio é necessário para identificar um pensador liberal? Em um vídeo anterior, dedicado ao problema de identificar os pensadores liberais, eu mencionei como, tomando o liberalismo como uma tradição, nós podemos, então, resolver esse problema. Quem são os liberais? Ou seja, tomando o liberalismo como um conjunto de pontos em comum que ligam, que vinculam, unem determinados pensadores, nós podemos identificar quem é ou não um pensador liberal. Isso pode ser feito, claro, com outras tradições de pensamento, com o marxismo, com o conservadorismo, etc. Mas vamos lá, quem são os liberais e o que é que identifica essa tradição liberal? É uma presunção favorável à liberdade. Mas você então pode dizer, ora, é claro, se eles são liberais, ou se um autor X é liberal, é claro que ele defende a liberdade. Mas vamos por partes. Se alguém defende a liberdade, não significa que ele defende o seu conceito de liberdade, ou o conceito liberal de liberdade. Então, se eu digo que alguém defende a liberdade, eu preciso necessariamente definir essa liberdade. E a definição liberal de liberdade não é a única existente, nem é a única possível. Vamos entender então que definição é essa. A liberdade dos liberais, ela parte de um estado anterior em que o sujeito não se sujeita à intervenção de terceiros. Esse indivíduo, no seu estado de liberdade, ele não está sujeito ao Estado, a uma restrição estatal, a uma sanção estatal. E é por isso que se fala em uma liberdade que, na nossa linguagem moderna, é uma liberdade negativa. Uma liberdade que deve garantir ao menos uma proteção contra a intervenção de terceiros. Essa é a liberdade liberal. Ela é um Estado e, como Estado, nós podemos ver as descrições, por exemplo, como encontrado em Locke, de um estado de natureza. E é um estado de natureza no qual as pessoas não se sujeitam a uma autoridade política central. Não existe um monopólio do poder político, porque esse poder político nem ao menos existe antes do contrato social. Os homens da teoria de Locke decidem então criar o poder político porque não havia jurisdição, não havia o poder de julgar. Então vejam só, os pensadores liberais sempre partem de um cenário como no contrato social ou de uma situação individual de fato para afirmar que se trata de um estado de liberdade e que esse estado de liberdade possui significância ou significado normativo. Ou seja, a partir desse estado de liberdade, você vai fazer uma série de demandas ou exigências contra todos os demais agentes. Então, se eu estou aqui gravando um vídeo para o Politeia, eu, em minha liberdade negativa, não posso ser interrompido por terceiros, que ainda pior, poderiam invadir aqui os estúdios Politeia e interromper o vídeo. Então nós temos uma série de demandas, uma série de exigências que decorrem da crença, da concepção de que nesse momento eu estou a gozar de um estado de liberdade, de uma liberdade negativa. Mas vejam,
os pensadores liberais, por mais que eles afirmem esse Estado, eles possuem um problema. Esse Estado existe nas teorias deles, mas eles sabem que também existem restrições e sanções com origem numa autoridade estatal. Eles não escreveram durante um momento de anarquia, eles não viveram em sociedades anárquicas, eles conviveram com a autoridade política. Então, se esse estado de liberdade possui esse significado, a significância normativa, por que que existem então restrições? E aí nós vamos para outro elemento, mas que não é um princípio separado e serve para identificar essa tradição liberal. Como eu disse, eles partem de um estado de liberdade anterior, por isso fazem uma presunção favorável à liberdade. Mas ao mesmo tempo eles se veem obrigados a justificar as restrições existentes. E isso é encontrado em todos os pensadores liberais. Então, isso ocorre em Locke, como eu falei, as pessoas estavam em estado de liberdade e decidem então criar um poder jurisdicional. Isso ocorre em Stuart Mill no século XIX, isso ocorre em John Rawls no século XX. Então, durante toda a história do pensamento dessa tradição, nós temos um mesmo ponto de partida, que é um estado anterior de liberdade, individual ou dentro de uma teoria do contrato social. E a partir desse estado anterior, os autores vão tentar justificar as restrições que existem. Ou seja, eles entendem que o ônus da prova é daquele que deseja restringir esse estado original de liberdade. Aquele que deseja essa restrição deve provar que essa restrição é justificada ou legítima. Então, ao tentar identificar um pensador liberal, não pensem sobre as conclusões do pensador. Essas conclusões podem variar. Pensem nos pontos de partida e no problema de justificar as restrições, as sanções ou o exercício da autoridade do Estado. Como eu falei, nós estamos a tratar de liberalismo e não de uma concepção anarquista. Então, com essa ideia de tradição liberal, nós podemos identificar os liberais, mas podemos também falar sobre algumas consequências dessa forma de identificar os liberais. A primeira consequência, é claro, como já mencionei, é a necessidade de justificar restrições. Mas a segunda é a de que se esse estado de liberdade ele possui um significado normativo, ele é fonte de exigências como não impeça o ir e vir das pessoas, não acabe com a liberdade de expressão das pessoas, ou seja, uma série de proibições derivam desse estado de liberdade. Nós temos também um elemento de tolerância introduzido no sistema político. Se esse sistema político é, de fato, liberal. E um elemento de pluralismo relacionado a essa tolerância. Por quê? Porque se esse estado de liberdade é o estado básico do sujeito na sociedade, isso significa que o estilo de vida, os princípios, as preferências, os objetivos individuais devem ser respeitados até que se justifique o contrário, até que sejam justificadas as restrições. Então, em uma sociedade fundada nesse ponto de partida liberal, ou numa fundada na teoria liberal, você tem que tolerar
as escolhas individuais, as mais diversas escolhas individuais. E isso leva a um cenário de pluralismo. Então, você não apenas identificou agora quem são os pensadores liberais, você não tem apenas um critério para entender quem são esses pensadores, mas também as consequências ou a repercussão social dessa espécie de pensamento. Então, esses vídeos sobre quem são os liberais devem ter continuidade e eu espero todos no próximo. Para isso, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para ativar as notificações, deixe o seu comentário, o seu like, sugestões e até a próxima. Tchau, tchau!